Vamos fazer uma viagem de volta ao passado, ao Egito Antigo, cidade de Alexandria, ano 415 depois de Cristo. Vocês podem sentir o fervor da cidade, que era um polo cultural da humanidade naquela época, o maior durante 700 anos. Uma tarde muito quente, muito abafada, e aquela agitação total na cidade. De repente, passa uma carruagem e uma multidão furiosa retira uma mulher jovem de dentro e a esfola viva. Depois a esquarteja e depois queima em praça pública. Durante os instantes finais de Hipátia, ela pensou: o que justificaria uma crueldade dessa, um fim como esse? Se é que algo justifica uma atitude como essa. E a vida de Hipátia foi passando na frente dos seus olhos como um filme, e ela retornou à infância ainda, onde ela, companheira do seu pai, preferia, em vez de brincar, ela preferia ir à biblioteca, ir à Universidade de Alexandria. Ali ela se sentia feliz, porque desde cedo a grande paixão de Hipátia era o conhecimento. Seu pai foi seu grande mentor, um homem culto, sábio, filósofo, diretor da Biblioteca de Alexandria, e uma pessoa que ela admirava muito, porque seu pai não a criou para ser uma mulher comum da época, nem comum aos dias de hoje. Hipátia foi criada para ser um ser humano especial, inteiro. Ela tinha uma disciplina rígida corporal e o trabalho da sua mente junto. Era o ideal helenístico da época de mens sana in corpore sano. Além de tudo, Hipátia era bela, porque todos se perguntam: uma mulher que tem uma disciplina assim, uma mulher que é culta, que é sábia, que prefere os estudos, a ciência, à vida comum, deve ter algum problema. Não, ela também era bela. Uma mulher completa numa era muito difícil. Hipátia foi a primeira matemática que se tem notícia. E a matemática era de domínio masculino, como é até os dias de hoje. Era filósofa, neoplatonista. Ela gostava de estudar poesia, artes, religiões, mas sempre para conhecê-las. Seu pai tinha muito cuidado em apontar para ela os perigos de se seduzir pelas crenças religiosas. Nunca a religião poderia limitar o seu pensamento. E ela estudou astronomia, ela estudou física, e era uma mulher que ensinava. Aos 30 anos de idade, ela foi convidada a ser a diretora da Biblioteca de Alexandria, na cadeira que pertenceu a Plotino, um filósofo do qual ela seguia as ideias. Então, Hipátia ficou, durante aqueles instantes finais, revendo sua vida. Qual era o problema? Preferiu não casar, porque não conseguia ver nas atividades domésticas um lugar onde ela pudesse dar alguma coisa ao mundo. O que ela gostava era de dar aula, e as suas aulas eram concorridíssimas,
pensadores de todo o mundo vinham assistir aula com Hipátia. Ela foi treinada em oratória, em retórica, como era comum na época, e ela ensinava a todos indistintamente. Cristãos, judeus, homens livres, escravos. Para ela, e ela aprendeu isso com o pai, que todos os homens eram irmãos. A única diferença entre eles era o grau de conhecimento. E através da devoção à sabedoria, ao conhecimento, ela poderia igualar os homens. Então ela ensinava indistintamente. Ela ensinava, além da matemática, que o universo ele era regido por leis físicas que poderiam ser expressas através dos números. Ela ensinava também que a sabedoria, o conhecimento, era um caminho para encontrar o divino. A filosofia a qual ela pertencia, o neoplatonismo, não era apenas uma cadeira teórica. Era um estilo de vida, era uma busca espiritual, um lapidar da alma. E Hipátia ensinava a seus alunos, além das ciências, que tudo vinha de uma única fonte. Existia o que eles chamavam de Uno, uma fonte que originava tudo, que era tudo ao mesmo tempo e que não estava totalmente nas coisas. Estava distribuído. Era tudo e nada ao mesmo tempo. E todos os seres vinham desse Uno. Portanto, ela tinha um livre pensar, numa época que era difícil de se falar algo dessa natureza, porque o que aparecia na época, o que surgia muito fortemente era o cristianismo, e um cristianismo que passou de religião intolerada à religião intolerante. Tudo que não fosse incluído nas escrituras, toda leitura diferente deveria ser eliminada. Então, Hipátia, ela era a figura do mal, do livre pensar. Hipátia tinha uma forte ascendência sobre religiosos, que foram seus alunos, sobre o prefeito da cidade na época, e isso incomodava muito o clero. O clero, na época, dizia que as mulheres elas não deveriam ser apresentadas às ciências exatas porque levaria o mal até elas, e elas já eram, por natureza, seres maliciosos. Então, engrandecendo o mal nas mulheres, haveria uma desordem, além de um problema doméstico. Elas não poderiam mais executar suas atividades domésticas, o que trairia discórdia no casamento. Então, mulheres não deveriam aprender ciências exatas. Além de tudo, Hipátia criticava a teologia cristã. Ela percebia, através dos seus estudos filosóficos, que o cristianismo tinha se afastado muito dos ideais espirituais do seu fundador. E isso não foi tolerado. Hipátia, então, ela se tornou o alvo de uma intriga política, religiosa. Então, para terminar, foi feito todo um plano de incriminar a Hipátia como uma bruxa. Afinal, uma mulher que conhecia tanta astronomia e que podia prever eclipses, só podia ser uma bruxa. Isso é coisa do demônio. Era o que se falava na época.
As mulheres todas que trabalharam com ciências, com astronomia, até bem pouco tempo atrás, eram consideradas assim. Então, toda uma trama político-religiosa desencadeou o fim de uma mulher extremamente culta, sábia, e que já vivia o real sentido da centelha divina. Mas tentaram calar Hipátia. Pensando que assassinar Hipátia seria a solução para o problema, hoje a gente vê que Hipátia está aqui. Ela está trazendo essa mensagem para todos. É muito difícil, nos dias de hoje, pessoas que estejam dispostas a canalizar mensagens de outras dimensões. É muito trabalho a ser feito e poucas as pessoas que se dispõem. Dispõem seu tempo e dispõem de colocar o seu ego de lado e se expor publicamente dessa maneira. Então, é uma oportunidade excelente que todos nós temos de estar conversando aqui e relembrando os bons tempos de aulas. Hipátia tenta ser calada até hoje, toda vez que tratam a mulher como um objeto de consumo, cujo ideal de perfeição único para ela é o seu corpo. Toda vez que tentam caçar uma mulher como se fosse uma bruxa, estão tentando assassinar Hipátia novamente. Isso ocorre todos os dias, até hoje. Na antiguidade, não se tinha as facilidades de hoje. Tudo era muito difícil naquela época. A única ferramenta era o pensamento. Então você observava a natureza, tentava explicar tudo aquilo, você tinha o seu pensamento e você tinha poucas ferramentas para trabalhar. Você tinha a retórica, o questionamento, as discussões. E ali, com tão pouco, se fez tanto. Nossa sociedade ocidental hoje, toda embasada no pensamento da época. E aí nós percebemos que hoje, com tanta informação à disposição, liga-se um botãozinho, vem um mundo inteiro de informação dentro da sua casa. E as pessoas fazem o que com isso? Não tenho tempo, não tenho vontade, ou então olham aquela informação e nada fazem com ela. Onde está o pensamento dedutivo? Onde está o raciocínio lógico? É muita facilidade. Só que tem o seguinte: o poder, todo ele é composto de pessoas instruídas, que não perdem uma oportunidade de aprender um conhecimento para utilizar em benefício próprio. Nós precisamos nos instruir. E além de instrução, educar a alma para que tenhamos um pouco de equilíbrio nessa situação. Senão sempre vai ocorrer a mesma coisa. O poder, seja religioso ou político, assassinando mulheres porque sabem demais, porque podem demais, que não são interessantes ao convívio do poder.